Então, continuando o raciocínio que nós desenvolvíamos, quando caiu a bateria, esse momento do final de um ano, início do outro, favorece avaliações, reflexões, renovação de esperanças, e nós precisamos pensar sobre o que é esse feliz ano novo que todos nós queremos, não é? A infelicidade, então, quase sempre são faltas, e as nossas faltas de dinheiro, de saúde, de entes queridos que partiram, são quase sempre em nossas mentes compensadas pela abundância. Abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância de momentos, de contatos com aqueles que se afastaram de nós. Essa reflexão geralmente nos tem levado a uma ideia, a ideia da prosperidade, de que felicidade é ter muito. Desculpe, felicidade é ter muito. Então, feliz ano novo é um ano pleno, cheio de coisas boas, cheio de abundâncias e sem faltas. No plano geral, é isso, vocês concordam? É isso que nós queremos. Jesus nos traz uma reflexão muito interessante para esse momento das nossas vidas. Para lidar com essa ideia, para questionar esse nosso pensamento da fuga que nos faz fugir das faltas, ter horror às faltas, e buscar, nos obcecar pela abundância. Abundância de poder, de beleza, de fama, de dinheiro, de saúde, de relacionamentos, chegando a supor que as pessoas que tenham muita fama, muito dinheiro, muito poder e que estão sempre cercadas de pessoas são felizes. Apesar das evidências em contrário, tantos são os famosos, os poderosos, que se revelam infelizes, especialmente do ponto de vista existencial, do ponto de vista mais profundo. Muitos famosos noticiam internações em clínicas de recuperação, separações bombásticas, violências de todo tipo, suicídios até. Quantos que nós supunhamos felizes não se revelaram profundamente infelizes? Mesmo assim, sem refletir, cabeça baixa, continuamos reproduzindo essa ilusão, essa crença da abundância como sinônimo de felicidade. E como os nossos desejos são muito importantes para determinar o nosso futuro, não são o único componente, mas são um componente importante pela lei de atração, nós acabamos atraindo aquilo que as nossas crenças alimentam. Então nós precisamos pensar sobre esse mito da abundância. Em dois momentos, Jesus nos traz elementos interessantes para isso. Na parábola dos talentos e na parábola do mordomo infiel. Na primeira parábola dos talentos, Jesus compara todas as possibilidades que nós temos com moedas deixadas para 3 servos quando o dono de uma fazenda resolveu viajar.
prometendo que na volta lhes cobraria sobre aquele grande recurso deixado com os servos. Ao tomar contas, porém, ele viu que dois dos servos tinham multiplicado os seus talentos, as suas moedas de grande valor, e um deles, com muito medo, tinha enterrado os talentos. Na segunda, do mordomo infiel, do mordomo injusto, conta de um mordomo, de um administrador, de um grande poder, de uma grande quantidade de dinheiro, que foi pego em situação dúbia e lhe foi sinalizado que iria entregar a sua administração. Ele teria que sair daquela posição. Sabendo disso, o que fez esse mordomo? Chamou todos os devedores do seu senhor e quebrou a dívida. Quem devia 50, ele colocou 20. Quem devia 40, ele colocou 10. E assim ele foi abatendo a dívida de todos aqueles que deviam dinheiro ao seu senhor. Para nossa surpresa, para minha grande surpresa, Jesus fala: olhem para o exemplo desse homem. Granjeai amigos com os recursos oriundos da iniquidade. Ali fica claro que os recursos que esse administrador trabalhava eram recursos iníquos, vindos de atividades sombrias. E Jesus nos ensina que nós devemos dar bom destino para os recursos que vêm às nossas mãos, inclusive para os recursos vindos da iniquidade. Granjeando amigos, favorecendo as pessoas, apoiando necessitados. Essas duas parábolas, porém, e a gente vai se concentrar nisso hoje, elas trazem um final em comum, como se fosse uma moral da história que Jesus nos deixa. Tanto numa quanto noutra, ele nos passa uma ideia parecida com isso. Quem é fiel no pouco, mais lhe será dado. E quem foi mal no pouco, até o pouco que pensa ter lhe será retirado. Assim Jesus fala na parábola dos talentos, e aqui na parábola do administrador infiel ele fala: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? São passagens muito interessantes. É quase uma resposta a essa massa, essa multidão de pessoas que faz orações na fila da Mega Sena da virada, na fila das loterias, que faz trabalhos em doutrinas, em reuniões espiritualistas para que possa aumentar o seu dinheiro, que idealiza na sua mente a felicidade atrelada a essa abundância, a essa prosperidade. Hoje, essa doutrina é praticamente universal na humanidade. Claro, se a humanidade é quase completamente materialista, a abundância materialista é a própria felicidade para a maioria de nós. Só que tanto a realidade
concreta quanto a doutrina do Mestre de Jesus nos dá outra orientação. Jesus não condena a busca por abundância nem a busca por prosperidade. Jesus não condena essa multiplicação. Ao contrário, o que ele condena na parábola dos talentos é enterrar os talentos. Negar o ócio, quer dizer, negociar com os talentos, movimentar as riquezas que a vida colocou às nossas mãos, é muito estimulado por Jesus. Então, não há pecado em buscar a multiplicação dos talentos. Muito pelo contrário, os servos que multiplicaram os talentos, esse mordomo infiel que movimentou os recursos que a vida lhe colocou na mão, foram todos elogiados por Jesus. Primeira lição. Quem não tem capacidades, talentos, sonhos, planos de infância, de adolescência, de juventude, que enterrou por medo, como o servo considerado mau e inútil por Jesus. Mas como trabalhar a ideia da abundância? Qual é a maneira certa, já que a abundância em si, já que a ambição, já que a vontade de multiplicar poderes e possibilidades não é pecado, não é ruim, e já que a maneira como nós temos feito isso nos tem trazido muita infelicidade, a grande questão, é óbvio, qual é a maneira boa de trabalhar a prosperidade? O que vocês acham? Quando Jesus fala que quem foi bem no pouco, mais lhe será dado, e que quem foi mal no pouco, até o pouco que não tem lhe será tirado, tem uma lição fantástica nisso tudo. Pensem comigo. Nós já temos riquezas, nós já temos talentos, utilizamos mal e queremos mais. Ora, se um pai está trabalhando num concerto qualquer dentro de casa e o seu filhinho, bem pequeno, começa a mexer nas ferramentas querendo imitar o pai, mas com isso machuca a si mesmo, ou quebra alguma coisa, ou machuca seu irmão, o que faria esse pai? Daria mais ferramentas na sua mão? Claro que não. Quem foi mal no pouco, até o que pensava possuir lhe será tirado. Não é assim? Um pai retiraria uma chave de fenda que foi usada para um irmão machucar outro. E Deus também tira de nossas mãos as nossas riquezas, nossos talentos, nossas possibilidades que nós usamos mal. E vai pedagogicamente dando recursos e multiplicando os recursos para aqueles que bem utilizarem. Quem foi bem no pouco, mais lhe será dado. Então o caminho da abundância é a boa utilização dos talentos e das abundâncias atuais. Muitos devem estar se perguntando, mas que abundância é essa que eu tenho? E realmente essa pergunta é fundamental. Por quê? Porque quem não reconhece a abundância que já está em suas mãos vai ter enorme dificuldade para bem utilizar esses recursos. Pois, meus amigos, minhas amigas, todos nós temos uma abundância fantástica de recursos maravilhosos. O nosso tempo, no nosso pensamento, o nosso sentimento. Pensem nisso. Quem utilizar bem o seu tempo, bem o seu pensamento, bem o seu sentimento, atrairá outras abundâncias, mais lhe será dado.
Quem utilizar mal o seu tempo, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e todos nós na Terra temos em abundância esses recursos e temos usado mal, quem quer mais precisa ser ir bem no pouco. Por isso nós saudamos vocês, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui nesse exercício da oração-ação, para aprender a bem utilizar o seu pensamento, o seu sentimento e as suas mãos. O que você acha disso? Parabéns por estar nesse treinamento mútuo para vocês e para mim, de boa utilização do pensamento, do tempo, dos sentimentos, na certeza de que bem utilizando-os através da oração-ação, ou seja, da formulação de ideias generosas e luminosas que nos impulsionem a ações generosas e luminosas, muito mais nos será dado. Então, a conclusão que eu chego e que eu submeto a vocês é que o feliz ano novo será sim, depende sim de abundâncias, de prosperidade. Mas a abundância e a prosperidade real só virá à vida daqueles que bem utilizarem os recursos que já estão na sua mão. E para utilizar bem os recursos que já estão em nossas mãos, nós precisamos conhecê-los, a começar pelo recurso do tempo, do pensamento e do sentimento, reconhecê-los e bem utilizá-los. O que você acha? Utilize bem o seu tempo, seus sentimentos, seus pensamentos, na certeza de que pensamento e sentimento bem utilizado, tempo bem utilizado, atrai, já aqui entre os amigos encarnados, mas também entre os amigos desencarnados, as melhores companhias, as melhores energias. E com boas companhias, boas energias, bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações, a nossa vida só poderá prosperar. O que você acha disso? Um próspero ano novo para você também. Assim seja, fizemos uma oração mais rápida pela confusão de horários que eu fiz. Eu imaginava que seria uma oração-ação às 18 horas, como de segunda a sexta, mas era domingo. Voltando de viagem, eu perdi minhas referências. Então, utilizemos bem esse nosso tempo agora. Pense a respeito disso. Reprograme o seu universo interior, porque dele depende toda a abundância também do seu universo exterior. Vamos então à nossa oração. Fazendo esse exercício agora, praticando esse exercício do aprendizado que nós tivemos no nosso estudo. Deus Pai, que sois todo abundância. Deus é descrito já na pergunta 1 de O Livro dos Espíritos, nas perguntas iniciais todas, como um Deus de abundância. Ele não apenas é todo poderoso, mas é todo bondade, é perfeitamente bondade e justiça. Ele é todo abundância, tanto quantitativa quanto qualitativa. Deus é a própria prosperidade. E através de Jesus, nós fomos ensinados hoje que nós já temos uma abundância muito grande e que para recebermos a maior abundância que todos nós queremos, precisamos nos habilitar. Então, Deus Pai,
Deus de abundância, queremos nos qualificar para Ti. Queremos integrar nossos pensamentos e sentimentos nos pensamentos e sentimentos de Deus. Na palavra de Jesus, queremos que seja feita com nossos braços, com nossos cérebros e nossos corações, que seja feita a vossa vontade, meu Deus, assim na terra como no céu. Que abunde nas nossas vidas, especialmente nas nossas famílias, nas nossas cidades, no nosso país e na nossa humanidade toda, que abunde a realização da vontade de Deus. A partir de hoje, com a nossa ajuda, porque a partir de hoje nós nos comprometemos a todo momento a compreender o que Deus está querendo com cada situação. Qual é a vontade de Deus? E discernindo assim a vontade de Deus, queremos nos integrar, queremos cooperar, queremos ajudar e compartilhar a vontade de Deus para que ela se faça por toda parte, a começar por nós mesmos. Muito obrigado, meu Pai de abundância. Muito obrigado, meus amigos de abundância. Porque essa abundância de amizade é um exercício fabuloso para a abundância de amor, que é o verdadeiro sentido, que é o profundo sentido da vida, segundo Jesus. Graças a Deus, e agora a gente conversa um pouco, troca um pouco sobre os comentários que cada um tiver feito aqui na postagem, nas postagens, e indicamos, sugerimos, incentivamos todos vocês que acharem que esse nosso raciocínio pode servir para alguém a multiplicar. Multipliquemos então no milagre. Ofereço para vocês um espaço de multiplicação pelo milagre dos livros. Os nossos livros têm todos a renda destinada a projetos sociais que, portanto, multiplicam a abundância no sentido mais profundo, porque multiplicam a abundância no bem, na compaixão, no serviço. Quem tiver interessado, grãos de mostarda, reflexões para remover montanhas, ajuda com reflexões rápidas a entender essa vontade de Deus em cada momento. Prudente a saúde, segundo Jesus, que nos ajuda a fazer o Evangelho no lar, um trabalho fantástico e urgente para todos nós, porque só partindo de lares mais harmonizados poderemos ter uma vida harmonizada. E Saulo e Paulo, que fala da nossa transformação interior, temas da nossa transformação interior a partir da experiência de Saulo, que depois se transformou em Paulo de Tarso, saindo das trevas em que estava, do egoísmo, da violência, para luz da propagação exemplar do Evangelho. Tarefa de Paulo de Tarso. Outra sugestão que nós temos para vocês de integração, de abundância, de multiplicação, são os nossos IPs. Nós temos multiplicado mudas de IP amarelo e oferecemos àqueles interessados que possam receber gratuitamente, com a única incumbência de zelar, cuidar e plantar, para que a nossa cidade tenha essa prosperidade de luz, de alegria, de amarelo, de IPs. Mas então, mais uma sugestão. A outra sugestão, que vocês venham conosco
nos dias dessa semana para a gente fazer a oração-ação, o máximo que pudermos, estaremos juntos. Vai ser uma felicidade. E agora, então, fazemos as nossas trocas aqui pelos comentários que vocês trouxerem, para a gente pensar sobre abundância e prosperidade nesse sentido mais profundo, longe de ser abundância apenas do dinheiro que nós pedimos irresponsavelmente, já tendo usado tão mal, não é? A Eliana Chiodo nos fala assim: na verdade, acredito que a abundância é uma prova mais difícil do que a escassez. Sem dúvida, sem dúvida. Para nós que temos nos caracterizado pelo mau uso da abundância, mau uso da inteligência, da beleza física, do dinheiro, do poder, é um risco enorme. É bem aquela imagem da criança que se machucou com uma chave de fenda. Será que o seu pai lhe dará uma faca afiada? Será que o seu pai lhe dará uma navalha como ele pede? Claro que não. Claro que não, é um risco enorme. Concordo com você, Eliana. Então aqui hoje nós temos Maria Lúcia, Maria José, Eliana Chiodo, Eloá, Sayonara, Valesca Monteiro. Prazer estar com você, Valesca. Muito bom matar a saudade dentro do que é possível aqui. Rita de Cássia, Regina, que está em isolamento com o Covid, mas está bem aproveitando o seu tempo, seu pensamento, seu sentimento. Parabéns, Regina. Maria Beatriz, Lucimeire, Andréa Magalhães. Muito útil pensar nisso, né, Andréa? Nós temos tanta fixação nessa abundância, nessa prosperidade, e é uma prova para nós que temos utilizado mal até agora, e uma prova para quem não percebe a abundância que já tem e que pede mais, como uma criança mesmo, não é? Aproveitar aquilo que nos foi concedido. Olha que síntese linda que a Rosana Gomes, nossa amiga, nos oferece a todos aqui. Precisamos aproveitar, perceber em primeiro lugar, porque quem não percebe que já tem uma abundância não pode aproveitar, perceber e aproveitar a abundância que nós já temos, porque é a partir do bom uso dela que nós mais receberemos. Exatamente isso, Rosana, muito legal. Tivemos uma falha na conexão, segundo André, espero que ela tenha conseguido assistir novamente. Simone dos Anjos, Alex Caldas. Deixa eu ver o que mais as pessoas colocam. A Andréia fala assim: eu já tive muito mais dificuldade de entender que eu era boa. Qual minha capacidade de ser útil ao próximo? Em que eu era boa? Então a Andréia está falando que já teve muito mais dificuldade de entender os seus talentos, de desenterrar os seus talentos. Agora busca clareza e equilíbrio para ser mais útil. Que maravilha essa sua receita, Andréia. Nem é receita, foi só um depoimento, mas que a gente pode transformar em receita com esse ideal simples, esse ideal factível de ser a cada dia simplesmente um pouco mais útil. O que você acha disso? Não é ótimo? Muito obrigado, Andréia. Eu acreditava que era pecado, egoísmo, querer ser abundante. Olha só. Muito pelo contrário. Pecado, egoísmo é o mau uso da abundância. É o que Jesus chama de servo mau e inútil, aquele que enterra seus talentos, aquele que a avareza. Numa outra passagem ele fala de um agricultor que já tinha
seus silos cheios de colheitas passadas e que teve uma colheita fartíssima e falou: o que eu vou fazer se meus silos já estão cheios? Ele pensou e falou: vou destruir os meus silos e construir depósitos ainda maiores para colocar toda essa safra e ter uma abundância absurda e ficar sem trabalhar todos os meus dias. É bem nós, não é? É uma parábola que fala de nós. O que nós mais queremos na abundância é parar de trabalhar, parar de realizar, parar de fazer qualquer coisa. Olha só. E a resposta de Jesus é fantástica. Tolo! Não sabe que ainda essa noite sua vida lhe será tirada? Para quem ficará toda essa abundância? Olha só. O Evangelho é riquíssimo para pensarmos a respeito desses nossos equívocos, desses nossos ideais ilusórios. Pensem a respeito disso. Maria Lúcia está pedindo vibrações, já que testou positivo para a Covid. Certamente nós faremos ao final desse nosso encontro, que nós possamos então aproveitar essa semana e agora utilizar bem uma abundância importante, fundamental, essencial que todos nós já temos. É a abundância de empatia, de compaixão. Mentalizemos as dificuldades, as angústias, os pessimismos, as tristezas, os ódios, as desuniões que abundam em tantas casas do mundo como pontos de tristeza, pontos de sombras na nossa terra azul. Se cada desarmonia doméstica, relacional, de trabalho dessa for um ponto escuro na terra, nossa terra estará em trevas. Nossa cidade, nossa família, nossos relacionamentos, nosso casamento, nosso ser mesmo estará em trevas. E é assim que nós estamos. Queremos agora que tivemos essa decisão lúcida de nos integrar à luz, ao alto, refletir a luz, compartilhar essa luz que vem sobre nós e refleti-la para todos os lados, como um diamante que recebe a luz branca e pura do amor e decompõe essa luz branca em muitas cores que espalha por todos os lados. Queremos, nessa oração de agora, sob a influência do bem perfeito que vem de Deus, transmitir, multiplicar essa luz em cores, que temos certeza Deus saberá direcionar para cada lugar, cada uma dessas cores, de acordo com a necessidade de cada um. Graças a Deus, meu Pai, queremos fazer isso cada vez mais, queremos fazer isso todos os dias, receber Tua luz e espalhar luz pela reflexão, pela compaixão, pela vontade de servir. Na certeza de que seremos assim contemplados com uma enorme prosperidade, porque é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, é servindo a transformação e a melhoria dos outros e do mundo que nós seremos ajudados na nossa melhoria, na nossa transformação. Graças a Deus, muito obrigado a todos, é realmente um prazer abundarmos, multiplicarmos,
prosperarmos juntos. Que essa verdadeira prosperidade, que a prosperidade de Deus, e não a prosperidade dos homens necessariamente, mas a prosperidade de Deus, inunde tanto sua casa e sua vida que dela transborde para todos aqueles que estão à sua volta, na forma de compaixão, de serviço, de cooperação, de fraternidade, de amor. Graças a Deus, muito obrigado pela companhia e que essa semana, às 6 horas, nós consigamos estar juntos. Não esqueça, compartilhe esse vídeo se entender que ele pode ser útil a alguém. Um grande abraço, até a próxima!